Senhoras e senhores, autoridades do setor, muito bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos ao último dia do Congresso Brasileiro de Profissionais das Geociências, o PROGEL 2019. Este evento é uma realização da Federação Brasileira de Geólogos, a FEBRAGEL. Nossos agradecimentos aos patrocinadores deste evento: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua, Congás, Apoena, Nexa Resources, Geominas, Mineração, Jundu, Cooper Poconé, Cooperativa de Desenvolvimentos Minerais de Poconé, Jarush e Saito Geologia Aplicada, Trust Group, Aricá Mineração, Ômega Ambiental, Furlan, Tetra Tech, CBMM, Votorantim Cimentos, Euromáquinas Mineração, Biosfera Engenharia e Gestão Ambiental, Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, Tec Geofísica, Sindicato dos Geólogos do Estado de Minas Gerais, o SINGEL, a Associação dos Geólogos de Pernambuco, AGP, Sindicato dos Geólogos de São Paulo, SIGESP, a Associação Profissional dos Geólogos do Estado de Santa Catarina. Também agradecer o apoio institucionalmente, Instituto de Geociências de Ciências Exatas, Unesp, Rio Claro, Instituto de Geociências da USP, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG, USP, a Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, a BGE, a Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, CBRR, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, a BMGEL, a Associação Capixaba de Geólogos, a CEGEL, a Associação Profissional dos Geólogos de Mato Grosso, a GEMAT, a Associação Profissional dos Geólogos do Paraná, a GEPAR, a Associação Profissional dos Geólogos do Piauí, a GEP, a Associação dos Geólogos do Rio Grande do Norte, a GERNI, a Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro, a GEP-RJ, a Associação Profissional dos Geólogos do Ceará, a PGCE, a Associação Profissional dos Geólogos de Rondônia, a Progero, a Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos, a PSG, a Associação dos Geólogos de Cuiabá, Geoclube, também a Associação Paulista de Geólogos, APG, e a Associação Profissional dos Geógrafos no Estado de São Paulo. Alguns avisos importantes: solicitamos a todos que deixem então seus celulares no modo silencioso enquanto permanecerem no auditório. Informamos também que o uso de crachá é obrigatório para a circulação no evento e acesso aos auditórios. Ressaltamos que não é permitido a entrada de alimentos e bebidas nos auditórios. Comunicamos também que o certificado, eles estarão disponíveis no site do evento a partir do dia 30 de maio. Bom, senhoras e senhores, daremos início às atividades desta manhã com a mesa redonda intitulada Empreendedorismo e Inovação nas Geociências. Convidamos para compor esta mesa o professor Dr. Fábio Augusto Gomes Vieira Reis, geólogo e engenheiro civil, presidente da FEBRAGEL e docente da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando o senhor Agostinho Tadashi Ogura, graduado em Geologia pela Universidade de São Paulo, ex-diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e diretor da Diretoria de Inovação e Negócios do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Convidamos também a doutora Silvia Sato, pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, graduada em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, docente e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina.
O engenheiro agrônomo Aldo Leopoldo Rosseto Filho, graduado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, possui especialização e MBA em estratégia de marketing e negócios, professor do Centro de Ensino Superior de Tupi Paulista e professor da Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena, consultor na ambiental e projetos de agrobusiness, atualmente é diretor administrativo da Mútua São Paulo. Então, o senhor Aldo ele se encontra ali fora, daqui a pouco ele já está chegando, e também o senhor Jorge, que fará parte desta composição. Vou apresentá-lo, daqui a pouco também estará chegando o senhor Jorge Alfredo Logitano, diretor da G-Drones, geógrafo e mestre em geoprocessamento pela USP, estuda e desenvolve aplicações de drones em mapeamentos. Então, vou pedir uma salva de palmas ao senhor Aldo, já intitulado. Muito obrigado pela presença. Daqui a pouco, então, o senhor Jorge fará parte também desta composição. Por favor, bem-vindo. Podem tomar os seus assentos. Informamos que nesta atividade cada convidado terá 15 minutos para a explanação e, ao final das exposições, abriremos, então, para o debate. Só uma divulgação do primeiro encontro paulista de estudantes de primeiro ano dos cursos de Geologia da Unesp, USP e Unicamp. Será agora no dia 25/5, no IGCE da Unesp. E também os 50 anos do curso de Geologia do IGCE Unesp Rio Claro, que será agora no dia 31/5, comemoração também do Dia do Geólogo. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Agostinho Tadashi Ogura para proferir a palestra Novas Tecnologias Aplicadas ao Monitoramento de Desastres Naturais e Tecnológicos. Obrigado. Ok, sim. Bom dia a todos. Vamos já dar início à apresentação. Acho que ela... Ok. A ideia da apresentação é, de uma forma muito breve, passar uma ideia de como é que a gente está entendendo esse contexto de transição, né? Há alguns modelos já existentes, já aplicados em alguns países, e vamos ver, de uma forma muito rápida, algumas tendências do ponto de vista de uso de instrumentos, de obtenção de dados, a lógica de tratamento, como é que a gente vai estar estruturando a nossa visão de uso de novas ferramentas para todas as possíveis aplicações em geociências e em outras áreas também. O tema é muito vasto, né? Então, essa mesa redonda específica, ele abrange assuntos, temas de empreendedorismo, inovação, a questão de carreiras profissionais. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou apresentar isso nesse contexto atual, né? E aí eu vou tentar trazer uma visão mais geral para chegar no específico, ok? Então, nesse aspecto, considerando toda a abrangência temática e considerando o que importa fazer, né? Por que a gente escolhe uma carreira, por que a gente atua profissionalmente? E hoje está ganhando muita força essa questão do propósito. Tem que haver um propósito nas coisas que a gente faz, certo? Um propósito de vida, um propósito de atuação, um propósito de estar alinhado em metas, em propósito que está alinhado com com as missões da sua instituição onde você trabalha, as missões do seu país, certo?
e as suas convicções pessoais. Então, o melhor casamento é o casamento entre propósito de vida pessoal com propósito da profissão que você escolheu, certo? E às vezes isso não é tão simples assim, né? Escolher uma profissão não é simples. Eu mesmo, quando eu estava no ensino médio, nunca me passou pela cabeça fazer geologia. Mas, por sorte, eu fiz eletrotécnica no ensino técnico e vi que não tinha nada a ver comigo. Aquela ideia que japonês é bom em eletrônica, isso não batia comigo. Aí, felizmente, eu olhei em todas as disciplinas da FUVEST e o que estava mais distante da área de exatas é a geologia. Eu fui por esse caminho, quer dizer, não foi por uma escolha, não, sempre quis ser geólogo, não é assim que boa parte das pessoas entra numa determinada profissão. Mas então essa questão para mim do propósito, ela é muito importante, porque muitos pontos hoje estão sendo levados, a própria revista Exame da edição do mês anterior, ela trata na capa sobre essa questão do propósito. Eu acho que quem tiver interesse em abordar isso é muito interessante, muito interessante. E na própria matéria ele fala que o propósito de muitas empresas não é mais o lucro, certo? Lógico, o lucro está embutido em toda quanto é atividade empreendedora, mas está amarrado com um eixo maior de sustentabilidade, amarrado com a Agenda 2030, por exemplo, certo? E aí eu queria apresentar para vocês também uma ideia de propósito sob o ponto de vista que eu acho essencial para o momento que a gente está passando no país, de propósito de nação. Para onde o Brasil quer ir, certo? Aí eu coloco para vocês essa corrente que está tendo no Japão da sociedade 5.0, certo? Da passagem da sociedade 4.0 para a sociedade 5.0. Tá os links todos aqui. Aqueles que gostarem de ver como é que um país está se estruturando, com planejamento plurianual, muito consistente, entendendo as suas fraquezas e considerando as suas fortalezas, o modelo japonês, ele digamos, de referência para os outros países, nesse contexto da realidade deles, certo? De enxugamento da população, de perda cada vez maior de pessoas ativas no mercado, de amadurecimento da população japonesa, certo? Então, quem que vai tocar e como? Então, é um país para poucas pessoas, com muito uso de sensores, com muito uso do conhecimento, de toda a bagagem de manufatura que eles têm, de inovação em tecnologia, de educação e cultura. Mas a base de tudo é cultura. O Japão vai vender cultura, já tem feito isso, enquanto ia atrelado à sua meta de como é que ele vê isso. E o final de tudo, na verdade, certo? É uma visão de qualidade de vida. Esse é o mote, esse é o propósito de por que o Japão escolheu essa linha de atuação. É qualidade de vida. Essa é a principal questão. Especificamente o IPT, certo? O eixo central nosso, o propósito da existência do IPT, a gente tenta se adequar em termos da nossa atuação específica dentro dessa visão de promover a qualidade de vida, certo? E aí, nesse propósito, não é apenas uma questão meramente de carreira profissional, esse é um diferencial que eu considero muito importante, certo? Está mudando isso, infelizmente, mas a gente assume esse papel de tentar trazer ideias, soluções, estudos que levem a cidades mais saudáveis, sustentáveis e resilientes, atrelado ao eixo maior global de desenvolvimento sustentável e fortemente linkado com a questão das cidades, com a questão do urbano, certo? Que é onde a gente atua há muito tempo e faz parte do DNA do IPT, certo?
E, novamente, essa questão do propósito, né? Muito forte, né? No final é isso, qualidade de vida. Qualidade de vida, certo? Então, eles não estão naquela discussãozinha, não. Previdência privada não é pequeno e superficial e ralo desse jeito. Não pode ser assim. Tem que ter um plano maior para o país. E é isso que a gente tem, enquanto segmento atuante na sociedade, a gente tem que tentar colocar isso num nível muito mais elevado do que as coisas que a gente tem visto no dia a dia do país. Porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Essa é a minha infeliz constatação. Tá ok? Lógico que tem uma questão, quando a gente principalmente fala em Agenda 2030, desenvolvimento sustentável, uma coisa é você ter como referência um nível societário, civilizatório que o Japão atingiu, certo? Certo? A cultura, a questão de educação, saneamento 100%, quer dizer, todas as questões básicas estão devidamente resolvidas, né? Então, o que vem pela frente é para ser mais, é somar, plus, melhorar, certo? Nossa realidade é totalmente diferente, certo? E aí o desafio é muito maior. A necessidade de a gente ter planejamento e modelo de país é muito maior, certo? E aí, infelizmente, nós estamos indo na contramão da Agenda 2030, certo? Então, esse estudo feito pelo Banco Mundial, o número de pessoas que vivem na pobreza subiu 7,3 milhões desde 2014. Nós estamos indo em praticamente todos os indicadores de Agenda 2030, nós estamos andando para trás. Tá? E isso é perigosíssimo, sob o ponto de vista de uma nação nova, uma nação que tem futuro, que tem necessidade de ter uma atuação, principalmente nessa parte de infraestrutura, mas de modelo de nação como um todo. Né? Certo? Os desafios são enormes, certo? Os passivos sociais são muito grandes. E aí, não é que falta conhecimento para isso. Não é isso. Mas como é que você amarra todas as linhas de uma teia de aranha, que é essa a complexidade de você fazer planejamento urbano de uma forma adequada. Não é problema técnico de concepção de engenharia ou concepção de visão de melhoria urbana, certo? As questões estão um pouco aquém disso, tá bom? Estava até conversando com os colegas sobre minha experiência em Salvador. Eu fiquei 1 ano e meio estruturando planos de contingência e planos de melhorias urbanas lá. E aí existia uma possibilidade de a gente retomar esses estudos. A gente avançou muito lá. Certo? Aí entrou o novo diretor da Defesa Civil de Salvador, aí eu fiquei lá, vamos continuar, gostei, quero ajudar mais Salvador, tal. Não, Gura, vamos, me faz outra proposta, veja isso aqui, veja isso aqui. Até que terminou o prazo, voltei para cá, não, daqui a 15 dias eu te dou um alô. Ah, não deu nem 15 dias, vejo a notícia, o cara foi preso, o diretor Gustavo Ferraz. Encontraram indícios de que ele estava envolvido, indícios muito fortes, que ele estava envolvido com o dinheiro do Gedel, com 150 milhões de dinheiro encontrado no apartamento do Gedel. Quer dizer, o cara não estava me ouvindo absolutamente nada. Certo? Então, esses problemas todos que vocês estão cansados de ver. Então, diversas questões, aí, envolvendo agora a questão de transformação digital, né, sensores embarcados em ônibus, né? Essa questão, por exemplo, específica sobre a meteorologia, pluviometria com dados em tempo real. Então, a gente tem essas ideias. Não, por que a gente não coloca um sensor no limpador de para-brisa de ônibus e a gente faz depois uma avaliação indireta de chuva? Certo? Se o para-brisa está parado, tem chuva. Se o para-brisa está no intermitente, pouca chuva. Se ele está no normal, uma chuva de determinada intensidade. Se ele está no mais rápido possível, uma chuva muito forte. Então, essas coisas são passíveis de serem feitas do ponto de vista do uso, do entendimento lógico das coisas, né? Então, o mundo está totalmente aberto para essas questões de pensar ideias físicas para você tratar esses sensores. Mas, de novo, né, as visões de que os desafios nossos, sob o ponto de vista de planejamento urbano e controle da expansão urbana, que isso é
é uma utopia falar, sabe? Isso aí, muitas coisas estão na Constituição, é competência da municipalidade cuidar da fiscalização e o controle de uso do solo. Nós estamos falando de área de manancial, certo? Então, difícil. E sensores diversos também para a questão de infraestrutura, né? De estruturas que estão se movendo por escorregamentos em profundidade. Então, tem diversas coisas que estão sendo utilizadas aí, todos os dados em tempo real. Tá ok? Cidades mais resilientes também, essa visão de resiliência, né? Está mudando a cara das cidades, eliminando as vulnerabilidades, eliminando as áreas de risco, certo? Eliminando os absurdos de infraestrutura, certo? E reconstruindo, né? Nos desastres todos que a gente tem todo dia. E aí também, essa lógica de sensores em tempo real, essa é o que a gente está desenvolvendo para a área de encostas, né? Está aqui, para quem quiser entrar no site aí para dar uma olhada em como é que funciona, isso aí tem um vídeo no YouTube que explica que tipo de sensores são esses e como é que você trata isso do ponto de vista de uma lógica de dados em tempo real. Então, basicamente, são sensores simples, muito simples, de trinca e rachadura, colocados devidamente nas estruturas de casa, certo? Tem que ter toda uma lógica de uma pré-caracterização dessa área, para você saber aonde, como você vai instalar. Tem que ser muito barato, certo? Porque você tem que utilizar isso em extrema quantidade. Mas a lógica é a seguinte: começou a chover, atingiu limiares críticos, certo? E numa determinada área, você tem um conjunto de 100 sensores desse tipo, e boa parte deles está mexendo, isso não é mera coincidência. Então, indicador, por exemplo, principalmente para noite, né? Quando a gente não tem condição de fazer vistoria em planos de contingência que tem a lógica de vistoria por trás. Então, são esse tipo de eventos, e tudo isso dentro de uma lógica de Big Data. É uma abordagem de plataforma, certo? Amarrado com o que você quiser. Em nuvem, inteligência artificial, algoritmos inteligentes, ok? Então é isso que eu queria apresentar, tá bom? Estamos totalmente à disposição para ajudar nessas questões todas envolvendo inovação e tecnologia, mas a gente está muito aquém. Por quê? Porque tem muito passivo que necessita do beabá da engenharia para a gente resolver. Tá bom? Bom dia a todos, então. Muito obrigado, senhor Ogura. Quero convidar ao palco, já apresentado, o senhor Jorge Logitano, diretor da G-Drones, por gentileza. Uma salva de palmas. Bem-vindo, junte-se ao time. Convidamos agora, então, para a sua explanação, a doutora Silvia Saito para proferir a palestra O papel da inovação na redução de risco de desastres, aplicações em sistemas de monitoramento e alertas. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do evento para compor essa mesa redonda. E eu fiquei muito feliz agradecendo pela oportunidade de reencontrar alguns colegas e também pela possibilidade de ver tantos estudantes aqui na plateia e talvez cativá-los pela temática de redução de riscos de desastres. A minha proposta hoje para essa mesa foi falar sobre a questão da inovação e, pela minha experiência trabalhando no CEMADEM, né, no Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, trazer um pouquinho focado na questão, então, para a temática de monitoramento e alertas. Inicialmente, acho que é importante a gente também fazer uma homogeneização, digamos assim, do que é o conceito de própria de inovação.
Se a gente fizer uma busca no Google, a gente vai encontrar uma série de conceitos e aplicações, porque isso se aplica não necessariamente somente à questão tecnológica. A inovação também tem relacionada à questão na própria gestão pública, na saúde, em diversas áreas. E eu busquei o conceito para trazer para vocês hoje, para a gente discutir nessa mesa, o conceito que é do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Há uma tendência também da gente pensar em inovação de uma ideia mirabolante, algo completamente novo, uma descoberta genial. E inovação não se trata somente disso. Ao fazer a consulta, então, ao conceito, a gente vai verificar que sim, se trata também de novos produtos, novos serviços ou processos, mas também se trata de melhoria daqueles já existentes e que focam justamente na questão de melhoria de ganho, na qualidade ou no desempenho desses serviços, produtos e processos. Então, isso a gente tem que ter em mente quando trabalhar com a questão da inovação. E uma outra ideia importante para a gente trabalhar nessa manhã é sobre a própria questão do que é redução de riscos de desastres. Mais uma vez, há uma tendência de se pensar que a redução de riscos está relacionada somente com a questão de medidas estruturais, obras de contenção, obras de prevenção. E quando a gente busca também o conceito na abordagem internacional, a gente verifica que a redução de riscos também está relacionada a medidas não estruturais também, ou seja, planejamento urbano, educação. E o foco também é prevenir novos riscos, ou seja, na essência de que antes que o risco se instale, tem que se trabalhar nisso também, assim como a redução daqueles riscos já existentes, de modo a fortalecer, então, a sociedade a ser mais resiliente. Então, a pergunta que pode se deduzir dessa abordagem de redução de risco de desastres é, bom, a gente precisa conviver com o risco, então. E é uma proposta, então, que eu trago um palpite, que seria trabalhar com sistemas de alertas. Essa seria uma medida, então, para a gente trabalhar com, efetivamente, modo de reduzir danos humanos, redução de danos econômicos, danos ambientais. Esse é um palpite que eu queria compartilhar com vocês, então, nessa manhã. E quando a gente fala de sistema de alertas, qual que é a primeira ideia que vem à mente de vocês? SMS? Sirene? Podem interagir também. Pluviômetros, rede observacional. E se todos esses, se eu dissesse para vocês que todos esses elementos que eu disse para vocês, sim, fazem parte de um sistema de alertas. Mas o sistema de alertas, para ser efetivo, para a gente trabalhar realmente em redução de riscos de desastres, tem uma abordagem que, invariavelmente, ela precisa seguir 4 grandes eixos. Essa proposta, como colocada aqui na figura, vocês podem verificar, são eixos que são propostos também pelas Nações Unidas, que é um escritório que existe focado especificamente para trabalhar com redução de riscos de desastres, e que propõe que o sistema deve ser centrado nas pessoas, ou seja, não é só no técnico, e baseado nesses 4 grandes eixos para que realmente o alerta possa ser efetivo para salvar vidas. Não mais importante, mas é uma grande base desse sistema, é o conhecimento dos riscos. E risco, quando a gente trabalha nessa perspectiva, eu anotei ali para a gente conduzir essa discussão, a gente tem que pensar em conhecer a ameaça e a vulnerabilidade. Conhecer o processo que pode ter potencial a afetar um sistema vulnerável e, por outro lado, a gente também tem que conhecer quem é esse sistema vulnerável. E no que diz respeito ao conhecimento da população vulnerável no Brasil, a gente teve um grande avanço. E como é que era antes, a gente trabalhava com estimativas de 4 habitantes por moradia, que era uma média utilizada no Brasil, em termos de morador em área de risco, e a gente usava muito também dados de setor censitário, e respeitava o recorte do polígono, por conta da própria definição do IBGE. E isso trazia umas estimativas muito aproximadas, nada muito tão próximo do que é a realidade. E qual que é hoje, o que a gente pode dizer em termos do que a gente avançou? Hoje, a gente consegue ter, através de um acordo de cooperação técnica que o CEMADEM realizou juntamente com o IBGE, nós tivemos acesso
há um tipo de informação, um tipo de dado que é mais refinado que o setor censitário, que é o dado de face de quadra. E a partir desse acordo de cooperação técnica é que foi possível produzir uma nova base territorial, chamada BATER, em que foram realizadas para 825 municípios do Brasil, que são afetados por deslizamentos e inundações. Essa nova base permitiu que a gente conhecesse, que tivesse uma estimativa mais aproximada do perfil da população que mora em áreas de riscos, e foi possível, por exemplo, ter números surpreendentes como aquele que a gente verifica aqui na região Nordeste. A gente tem quase 11% da população, do total, né, quase 11% da população moradora exposta ao risco de desastres. Então, isso é um tipo de informação que pode subsidiar políticas públicas no intuito de prevenir os riscos de desastres e reduzir, então, a redução de pessoas afetadas. Eu deixei o link na apresentação também. Esses dados todos estão disponíveis no site do IBGE, assim como uma plataforma que é chamada como Mapa Interativo. Vocês também podem acessar os dados. O relatório também está disponível. Então, a ideia é que esses dados sejam difundidos o quanto possível. E, em se tratando de monitoramento e alertas, a necessidade de se ter essa avaliação, né, ininterrupta dessas condições deflagradoras de desastres. Eu escolhi alguns pontos para a gente conversar hoje. No que diz respeito à articulação, eu trouxe um exemplo da experiência do CEMADEM. Quando a gente pensa em sistema de monitoramento, para que seja efetivo, a gente está trabalhando uma perspectiva que exige uma ação conjunta, não só de dados de instituições de monitoramento, mas se vocês verificarem nessa figura, a gente consegue verificar uma série de atores envolvidos na educação, como universidades. A gente pode verificar a telefonia celular, né, operadoras de telefonia celular, em nível federal, estadual, municipal e até internacional. Então, só um exemplo para mostrar como a gente tem que trabalhar de forma integrada nessa perspectiva de articulação institucional. Um outro exemplo que eu trago hoje é quando a gente pensava há alguns anos a disponibilidade de dados de precipitação, dados ambientais de modo geral, era bastante restrito. A gente fazia um pedido para a instituição que levava alguns meses, que nos enviava uns CDs, umas planilhas, e isso demorava meses. Hoje, a gente tem uma maior disponibilidade de dados ambientais, quase em tempo real. Esses são exemplos que eu trouxe do mapa interativo, que é do CEMADEM, são disponibilizados uma série de dados. E isso permite o quê? Uma maior autonomia da capacidade local de enfrentamento. Então, a nossa perspectiva é de que Defesa Civil, técnico municipal, possa acessar esses dados e ele ter autonomia para conhecer melhor o risco e realmente realizar ações de monitoramento e evacuação, se necessário. Se esses dados ambientais estão sendo úteis, estão virando informação e conhecimento, já é tema para uma outra palestra. Mas a questão é, hoje, como é disponível e a importância desses dados estarem disponíveis e acesso público. E quando a gente fala também nessa questão de monitoramento, uma experiência também do CEMADEM que a gente verificou é a necessidade de trabalhar numa equipe multidisciplinar. Profissionais das geociências, da geodinâmica, da meteorologia, hidrologia, são profissionais necessários para se possa conhecer, porque a temática de desastres, ela é uma ciência que exige esse conhecimento de diversos profissionais. Isso se mostrou uma necessidade realmente a partir dessa experiência no CEMADEM. E uma outra, um dos grandes eixos também do sistema de monitoramento e alerta é a comunicação. Para que se todo o funcionamento, né, a gente conhece o risco, a gente realiza o monitoramento 24 horas, é feito o alerta, mas a preocupação é que esse alerta ele possa ser entendido de fato pelos aqueles usuários. Então, a comunicação de risco ela exige essa preocupação. Quando a gente olha na questão da divulgação no passado, talvez quem tenha menos de 30 anos aqui não vai se lembrar desse personagem bastante caricato, que era o Feliz. Ele apresentava uma previsão de tempo bastante cômica, não apenas falando de questão de temperatura, de chuva. Eu trouxe o exemplo dele, mas na verdade a previsão de tempo era exatamente isso, né? Não avançou mais do que essa questão.
E hoje, quando a gente verifica que tem uma outra realidade, né, ao se ligar em horário nobre, né, a gente verificar que o tema de risco está entrando na previsão, está sendo comentado, está sendo falado, isso facilita com que as pessoas incorporem melhor esse tema no seu dia a dia. Então, isso foi um grande avanço. E não poderia deixar de mencionar também a importância da questão do SMS, que hoje também cada vez mais difundido em vários estados, que também é o envio dessa mensagem para alerta de chuvas, enfim, que isso possibilita, então, a população ter acesso a uma informação que antes não se havia. Bom, e uma outra perspectiva na questão da comunicação é o papel importante que se tem das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC. Um exemplo que eu trouxe é o crowdsourcing, que é uma abordagem que prevê justamente que esse sistema possa ser alimentado por voluntários. Assim como o Waze é um exemplo de sistema de crowdsourcing, na questão do monitoramento, essa é uma perspectiva também que vem sendo bastante usada, sobretudo na questão não só do monitoramento, né, envio, compartilhamento de dados de precipitação, mas também há exemplos no momento de resposta e reconstrução. Há casos, por exemplo, no caso do Japão, do Haiti, que foram intensamente usados e comprovados da sua eficiência. Então, é uma inovação também a ser mencionada. E um quarto eixo que é necessário nesse sistema de alertas é a questão da preparação. A preparação, são todas essas atividades que prevêem serem realizadas para que se possa ter uma resposta efetiva quando da ocorrência de um desastre. O exemplo que eu trouxe, vocês podem falar, puxa Silvia, mas a inovação é essa, uma tabela colorida no plano de contingência. Bom, essa tabela colorida foi um exercício que foi muito válido e que foi um exemplo que foi possível desenvolver junto ao projeto GIDS, que foi um projeto de cooperação do governo brasileiro e governo japonês, em que foram desenvolvidas essa associação de nível de alerta do CEMADEM, né, no âmbito desse projeto, com as ações de contingência no nível estadual e municipal. E esse foi um grande avanço porque permitiu que tivesse esse diálogo interinstitucional, e esse foi um avanço significativo. Não há como deixar de reconhecer também uma outra iniciativa no próprio estado de São Paulo, que é o PPDC, né, o Plano Preventivo de Defesa Civil, que também também trabalha nessa mesma abordagem. Mas eu trouxe esse exemplo porque, a partir dessa experiência, foram produzidos manuais e uma perspectiva de que isso possa tornar efetivo e ser divulgado, amplamente trabalhado na questão do sistema de monitoramento. Bom, também na fase da preparação, como eu havia mencionado antes, é muito importante a gente ter em mente que a medida não estrutural, que eu citei a educação, ela é fundamental para que se possa trabalhar em redução de riscos de desastres. E a educação, ela se faz um papel imprescindível. E a gente está falando também de educação no nível formal, ou seja, aquele na escola, mas também a gente está falando de educação não formal, que é uma outra, que trabalham de forma aliadas para que se possa efetivamente trabalhar na perspectiva de redução de riscos. E hoje uma tendência de abordagem que vem sendo trabalhada é a chamada ciência cidadã. E qual que é o foco dessa abordagem? É trabalhar com que cada um de nós e a sociedade, de modo geral, possa contribuir para esse melhor conhecimento dos riscos de desastres. Então, é uma participação da sociedade. Qual que é a perspectiva? De que qualquer um de nós pode ser um pesquisador e pode colaborar, seja na coleta, na análise e na própria disseminação das informações. E essa abordagem tem se mostrado também bastante eficiente e há uma série de trabalhos que também já comprovaram essa eficiência dessa abordagem de ciência cidadã. Bom, deixo aqui o meu contato e também fico à disposição para conversarmos logo mais depois. Obrigada. Muito
Muito obrigado, doutora Saito. Nosso próximo convidado, o senhor Aldo Leopoldo Rosseto Filho, que abordará o tema o papel da mútua no incentivo do empreendedorismo e inovação. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite ao Fábio, os organizadores do evento, Febragel. Lembrando que a Mútua ela é participante, ela é colaboradora, estamos juntos, somos parceiros desse evento da Febragel. E queremos ser parceiros em outros eventos que os geólogos realizem ao redor desse nosso Brasilzão. A Mútua, para quem não conhece, pertence ao sistema Confea-CREA, onde os geólogos estão incluídos, né? A Mútua existe praticamente há 47 anos e a gente chama a Mútua Caixa de Assistência. Bem da verdade, é uma financeira para poder ajudar os profissionais nos bons momentos e também nos momentos de dificuldades. Nós temos aqui uma foto histórica da criação da Mútua, né, criada em 76, existe o número da lei da criação, e nessa criação da Mútua também foi criada a ART. Eu diria que a Mútua foi criada com a RT, ou a RT foi criada com a Mútua, né? E a RT todo mundo sabe, né, o que significa responsabilidade técnica, né, a anotação. Nós temos aí, sem entrar em detalhes, qual seria a missão da Mútua, quais são os valores da Mútua e a filosofia. Eu diria, a grosso modo, que a Mútua existe para ajudar os profissionais nas suas dificuldades, nas suas conquistas, na compra, por exemplo, de um laboratório de análise de solo, num período de férias. Hoje está muito em voga se falar em startups, foi dito aqui já várias vezes a palavra inovação, criação, criatividade, e a Mútua tem linhas de benefícios para os jovens, né? De uma forma geral, são os jovens que estão se inserindo mais nesse contexto de inovação, de tecnologia. Então, nós temos linhas de benefícios que vão de encontro às suas necessidades. E a Mútua tem batido muito, né, em cima desses eventos. Estivemos recentemente no Paraná, num evento grande que teve praticamente dentro da área agrícola. Estamos essa semana em Ribeirão Preto, que também está tendo um evento voltado à área rural. Estivemos a semana passada, na AgriShow em Ribeirão Preto, onde também as startups estão tendo um papel muito grande. E eu diria, né, que nós temos profissionais da nossa área, do nosso conselho, geólogos, engenheiros, agrônomos, como também temos profissionais de outras áreas, né? Mas sempre que tiver um profissional da área registrado no Confea-CREA, pode pegar o benefício da Mútua. A origem da RT, todo mundo sabe que do 100%, né? Um tanto vai aos CREAs regionais, outro tanto fica na Mútua federal e vem um tanto para a Mútua estadual e o restante no Confea. A Mútua estadual, que existe nos 27 estados, fica com praticamente 16%. Nós vamos comentar no nosso caso específico aqui sobre sócios contribuintes, que são sócios que pagam anuidade, né? Anuidade, para quem está entrando esse ano, é R$50. Para os novos associados, é R$50. Para quem já é associado, pagou até o dia 30 de março, foi 160. A partir daí, quem se esqueceu de pagar está pagando um pouco mais. Lembrando que as pessoas que têm plano de saúde administrado pela Qualicorp, a Qualicorp se compromete e paga a anuidade, né, para quem quiser ficar sócio da Mútua. Uma coisa bastante interessante. A Mútua, existe uma regrinha do jogo que a gente bate pesado, infelizmente não consegue mudar porque está na lei, né? Você se filia à Mútua e você aguarda 12 meses para poder usufruir da linha de financiamento dos benefícios. 12 meses passa muito rápido. Nós estamos tendo aqui um evento do Febragel, daqui a 2 meses tem um outro evento e vocês não montaram no cavalo que está passando arriado, né? Então passa muito rápido os 12 meses. Mas quem se filia tem direito ao clube de vantagem, né? Quem é hoje sócio da Mútua talvez não tenha conhecimento, mas na Droga Raia compra com desconto, passagens da Latam, na Chevrolet, na Toyota, na Mitsubishi, na CLV Turismo, né? Existe uma linha de descontos bastante grande. Nós temos aqui fora um stand, né, que eu gostaria de pedir que no intervalo vocês chegassem lá,
nós temos alguns brindes para serem ofertados, e nós temos lá também um pessoal do Clube de Vantagens, que pode orientar onde quem é associado da mútua pode pegar esse tipo de benefícios, né? Eu estou sem óculos, estou tendo dificuldade de ler as coisas lá, vou ter que me virar aqui, vocês me desculpem, né? Os benefícios reembolsáveis são para os associados e para os filhos de associados dependentes, né? Quem está na universidade até 23, 24 anos, ou então o pessoal que é menor de idade, né? Estou dizendo que os benefícios podem ser pegos após 1 ano de carência, né? E como é que a gente estipula as taxas de juros? São muito baratas. 0,30% ao mês para 12 meses, 0,35% para 24 e 0,40% para benefícios com 36 meses. Alguns benefícios têm algum período de carência maior. Nós temos uma linha de benefício que o juro é um pouco mais alto, né? É uma linha de benefício que é utilizada de uma forma geral pelos profissionais que estão passando algum momento, às vezes, de dificuldade, ou não querem dizer aonde vão gastar esse dinheiro, né? Então, começa com 0,60% e vai até 0,80%. De uma forma geral, os profissionais pegam esse dinheiro para liquidar cheque especial, cartão de crédito, para alguma eventualidade daquele momento, né? E é bastante interessante, porque a gente libera o benefício, né? Você pode falar, pô, mas 0,80% é 0,80%, né? E você sai de um juro, às vezes, de cheque especial de 15% a 16%, né? Ou às vezes está excedendo o limite de crédito, que a gente sabe que é muito maior que isso aí. O limite de crédito, como é que a gente libera os benefícios? 30% da renda bruta familiar, né? Então, para mais ou menos já deixar bastante claro, os nossos benefícios, eles vão de 40 salários mínimos a 80 salários mínimos. A grosso modo, de 40 até 80 mil reais, dependendo da sua renda familiar. Para você pegar alguma coisa próxima de 40 mil reais, uma renda bruta familiar de 5 a 5.500 reais, e para você pegar o teto, que são os 80 salários mínimos, de 10 a 12 mil reais, é a renda bruta que a gente utiliza para o benefício. Nós temos profissionais, é uma coisa muito curiosa, né? Às vezes nós temos profissionais que têm empresas pequenas, ME, e a gente sabe, né, que tem lá um Prolabore, isso todo mundo faz, de 500 reais. E aí ele não consegue pegar o benefício. Então, às vezes ele tem uma esposa bem postada, tem um salário legal, né, e ele acaba utilizando a renda familiar. Então, acaba levando a esposa junto com ele para assumir um compromisso aí, né? Mas nós utilizamos também imposto de renda, utilizamos contratos de responsabilidades, onde você tem uma responsabilidade, como exemplo, por uma pedreira, depósitos bancários, extratos bancários, números de RTs recolhidas, para que a gente possa liberar o benefício. Eu diria o seguinte, que quem vai à mútua buscar dinheiro, pega o dinheiro de uma forma geral. Tá? Então, não é impeditivo você falar, eu tenho uma pequena restrição, eu tenho alguma dificuldade. A mútua é uma caixa assistencial e, como tal, assim ela se comporta. Na contratação de benefícios, bastante interessante essa colocação, porque quando você compra um carro, não fica alienado. Pode ser um carro novo, um carro já usado, um carro consorciado e um carro já financiado. O pessoal que tem registro no sistema Confea-CREA é um pessoal muito firme, né? Nós praticamente não temos inadimplência, é uma coisa muito interessante de ser citado. A inadimplência da Caixa São Paulo não supera 3%, sobre um valor já liberado aí nos últimos praticamente 20 anos, né, de mais de 120 milhões de reais. Então, o profissional é bastante sério, né, nos seus compromissos. Aqui tem um exemplo de taxas de juros, né, porque é o juro mais a variação do INPC. No mês de abril, né, nós tivemos um INPC que está decrescente, apesar de ser alto, 0,60%. Né? Nos últimos 12 meses deu 5%, né, mas é decrescente essa taxa aí do INPC. E na liberação do benefício, né, eu digo que o dinheiro da mútua ele é virtual. Esse dinheiro a gente aperta lá a senha, o token e tal, e o dinheiro vai direto para a conta do beneficiário, né, do mutualista. Eu nunca vi um centavo da mútua até hoje. Aqui tem um exemplo dos benefícios, pode ser pego agropecuário, construa já, educação para você fazer aí uma especialização em empreendedorismo, que eu acho que se encaixa
no que foi dito aqui pelos palestrantes que me antecederam, né? Também a parte de inovação, que também se encaixa o que eu estava falando do pessoal que está inovando, que está nas startups, a propriedade intelectual para você registrar uma patente, nós também temos essa linha de benefício, o ajuda mútua, né? É o pessoal, às vezes, esse é um benefício bem específico, o pessoal que perde emprego, né? E isso hoje em dia está muito comum. O pessoal apresenta o último lerite, a carteira, a gente faz a análise da última renda que ele teve e libera até 5 salários mínimos por um período de 6 meses, né? Isso é uma função muito legal, uma função bastante assistencial, bem social mesmo, né? Que serve para o pessoal. O apoio flex que eu comentei, que é a taxa de juros um pouco mais alta, né? Para poder ir de encontro aí a uma necessidade. Os outros dois praticamente não há necessidade de ser comentado, né? O próximo aqui é a família maior, que é a qualidade de vida. Às vezes, numa eventualidade, uma festa, um casamento de um filho, alguma coisa, pode ser utilizado uma linha de benefício específico, férias mais, ninguém é de ferro, né? Então, para poder tirar um período de férias, garante saúde, plano de saúde às vezes não cobre determinado procedimento, a mútua está aí presente para poder ajudar nesse caso específico. Tecnologia, energia renovável, para você comprar o seu solar voltaico. Nós temos uma linha de benefício que eu acho que excede até necessidade, vai até 80 salários mínimos. Evidentemente que alguns benefícios desses, né, quando você faz o pedido na Caixa de Assistência, você tem que apresentar o projeto, tem que apresentar a RT do profissional recolhida, né? O equipamento para você comprar um software, um computador, móveis para o seu escritório, né? Coisas que vão de encontro aí à nossa necessidade profissional. E os veículos, né? Que eu já comentei, pode ser novo, zero, usado. Lembrando que esses benefícios aí, de uma forma geral, se toda a papelada estiver ok, né? Isso tudo é obtido através do site da mútua. Existem os ícones lá em cima que relatam isso aí, a necessidade de cada benefício pede, a gente consegue liberar em 8 dias úteis, ou seja, a gente recebe numa segunda-feira, na outra quarta-feira, o dinheiro já está dormindo na sua conta bancária, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, sem entrar em detalhes, você pega 30 mil reais na mútua, em 36 parcelas você paga 34 mil reais. Você pega no agente financeiro 30 mil, você paga 40 mil reais. Lembrando que esses dados aqui são atualizados no dia 1º de maio desse ano, né? Você pega 30 mil para pagar em 24 vezes, paga 32.700 na mútua, e lá fora você paga praticamente 36.700. Então são diferenças bastante significativas, né? Aqui também, comparando mútua com conta salarial, você pega na mútua 10 mil em 36 parcelas, paga 12 mil, você pega lá fora 10 mil, paga 21 mil. E assim sucessivamente, o mesmo exemplo aqui embaixo, né? Vocês têm lá as taxas de juros que foram aplicadas, né? Quer dizer, lá no caso do empréstimo pessoal, que seria o dinheiro para uma eventualidade, eu estou usando uma taxa de 0,80% ao mês, que é o teto, né? Só para a gente poder fazer aí uma comparação, as taxas de juros que existem, né? Nós temos também uma aplicação, que é a Tecnoprev, que é garantida pela BB Previ, né? E é muito mais interessante aplicar na Tecnoprev do que no Banco do Brasil. Apesar da Tecnoprev ser administrada no Banco do Brasil, a mútua não visa lucro, então não existem taxas praticamente de administração, as cobranças são menores. Só mostrando aí que a Tecnoprev nos últimos 24 meses deu 25%, comparando com outros índices econômicos, né? Isso aí lembrando ali que em 2018 a Tecnoprev deu praticamente 10,5% líquido durante os 12 meses do ano. Parece que... aí. Benefícios sociais, né? Você se filia, você tem aí um seguro de vida, ou por morte natural, por morte acidental, né? Leva de graça aí, é desagradável, mas a gente ganha também um pijaminha de madeira aí, né? Para poder ficar lá no velório. E tem um auxílio pecuniário, né? O que você paga da sua anuidade, todo ano 50% é investido R$50 é investido na Tecnoprev.
que numa eventualidade, né, você resgata isso aí, a família vai ter direito não só ao seguro, mas também ao pecúlio. E todas as vezes que você faz um benefício, é descontado do seu benefício 0,74%, que é um seguro que existe. Esse seguro, na eventualidade, paga as parcelas restantes do benefício e restitui à família as parcelas que já foram pagas, né? Isso aqui eu já comentei. Isso aqui praticamente é o portfólio da Mútua, a Qualicorp, que tem os planos de saúde, o clube de vantagem lá em cima, né, com os convênios que existem. E esse PIN aqui é um programa que a Mútua abraçou para pessoas que têm praticamente esclerose múltipla, pessoas que acabam adquirindo aí quase que uma imobilidade total do corpo, né? E a Mútua dá para os associados e dependentes um pequeno aparelho que é acoplado a um notebook, né? E faz uma leitura com os olhos, com voz, então a pessoa consegue se comunicar. É uma empresa de Pernambuco, de um engenheiro, que a Mútua patrocina esse tipo de benefício aos seus associados. Fazemos também convênios com entidades, com federações, livros, congressos, cartazes, né, todas as formas possíveis aí enumeradas. E a Mútua gostaria, né, que todos os profissionais que são associados a ela, que tenham uma vida tranquila, uma família bonita, né, uma casa bonita, um carro bonito também, uma namorada bonita, uma esposa bonita, né? E sonhar com a Mútua praticamente é muito bom, né? A Mútua leva vocês ao paraíso, ao céu, dependendo da sua necessidade e da sua vontade. Nós somos parceiros em todos os momentos. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Fica aqui o meu telefone, meu endereço, e eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Aldo. Nosso próximo tema, aplicações de drones nas geociências. Nosso convidado, o senhor Jorge Alfredo Logitano. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite do evento. É sempre um prazer voltar a essa casa. Eu me formei aqui e rever amigos, trocar conhecimento. Então, obrigado pelo convite. É uma oportunidade que eu espero agarrá-la e também trazer alguma coisa de benefício para o evento. Bom, a ideia geral da apresentação é mostrar, primeiro, fazer uma introdução geral sobre aplicações de drones, a gente entender quando que é necessário, quando que é uma ferramenta que ela vai ser útil ou necessária, para depois falar de aplicações em geociências. Então, a primeira coisa que é importante a gente destacar em relação a outras plataformas de sensoramento remoto, né, como as aeronaves tripuladas ou sensoramento remoto de nível orbital, é que os drones eles têm uma resolução espacial e uma resolução temporal que é muito elevada, ou seja, você obtém o dado no momento que você deseja. E, de modo geral, as aplicações que requerem esse tipo de dado vão ser as que são as mais beneficiadas. Então, a gente pode destacar monitoramentos, de modo geral, a área de agricultura de precisão, ou topografia de fenômenos que têm um desenvolvimento rápido, né? Então, essas aplicações vão ser as que são mais beneficiadas pela tecnologia. Respostas a emergências também. A questão é que, de acordo com o tamanho da área, os drones não vão ter um alcance ou mesmo uma capacidade de mapeamento tão bom como as outras plataformas já existentes, mais antigas. Então, esse é um dos principais fatores limitantes. De modo geral, a gente vai trabalhar bem com alguns hectares, dezenas de hectares, centenas de hectares, até milhares de hectares. A partir de dezenas de milhares de hectares ou centenas de milhares de hectares, é muito importante a gente verificar se a gente não está querendo utilizar o drone numa aplicação em que um sensoramento remoto de nível orbital, ou seja, por meio de satélites, ou com aeronaves tripuladas, não vai atender melhor do que o drone propriamente dito. Bom, então quem está interessado em utilizar essa tecnologia, basicamente vai ter que
buscar capacitação, entender qual que vai ser a sua aplicação, para aí depois definir qual que seria o melhor equipamento, melhor sensor e outros acessórios como softwares e o próprio hardware para processar o material. Em relação às plataformas, nós temos multirotores, né, que são esses que hoje estão mais populares, e os asas fixas, que são aviõezinhos. Existem hoje equipamentos híbridos que procuram mesclar as duas tecnologias, mas de modo geral, ainda o que a gente vê mais são esses equipamentos, multirotores e asas fixas. Multirotores, de modo geral, são equipamentos mais baratos, mais fáceis de efetuar a integração de sensores e mais fáceis de operar. Então, no primeiro momento, a gente sempre recomenda multirotores para quem vai começar a trabalhar com drones. A gente vai recomendar asas fixas se a área de cobertura, a área de mapeamento vai ser a partir de algumas centenas ou milhares de hectares, aí sim a gente recomenda um asa fixa, que é um equipamento um pouco mais caro, a operação é um pouco mais complexa e a integração de sensores também é um pouco mais complicada. Esses são alguns exemplos, são equipamentos da ExmoBolts, então equipamentos de diferentes classes. É importante também a gente dar alguns valores para a gente ter uma ideia de quanto que custa o investimento nesse tipo de equipamento. Asas fixas partem normalmente de R$30 mil a R$150 mil, vai depender muito do modelo, mas essa é a faixa de preço. Em relação aos multirotores, a partir de R$7.500, que seria o preço de um Phantom 4 Advanced, já é um equipamento que você consegue trabalhar com mapeamento. Aqui são outros equipamentos um pouco mais sofisticados, da linha da DJI, Matriz 200, Matriz 210, Matriz 600. Também, lógico, vai depender da plataforma. Matriz 210 RTK, por exemplo, é um equipamento que custa na faixa de R$80 mil. Então, vai depender da aplicação. De modo geral, o que eu posso dizer é que se a gente comparar com outras plataformas, são equipamentos muito mais acessíveis, né? Se a gente vai comparar com uma aeronave tripulada ou com um satélite, uma plataforma de sensoramento remoto que é acessível. Eu costumo dizer que o drone viabilizou que pequenas empresas, pequenos empreendedores tivessem a sua própria plataforma de sensoramento remoto. Aí entramos em sensores também. Hoje já existem uma série de sensores, uma gama muito grande de sensores desenvolvidos especificamente para drones, né, miniaturizados, e pensando também na questão do peso, ou seja, são feitos especificamente para drones ou para vantes, né. Aqui são alguns sensores multispectrais. Esses sensores partem os sensores um pouco mais simples de R$3.500, esses são um pouco mais sofisticados, de R$23 mil a R$77 mil. Aí temos câmeras também para, inspeção, câmeras termográficas, sensores hiperespectrais. Esses sensores aí já são a partir de algumas dezenas de milhares de dólares. Temos sensores também do tipo LiDAR, né, ou seja, sensores ativos, que podem ser bastante úteis, especialmente para modelagem, né, do terreno. Também são sensores que custam a partir de 40, 50 mil dólares, mas são sensores já feitos para drones. Então, deu um panorama geral dos equipamentos que existem no mercado. Lógico, vai depender da aplicação, você vai escolher uma plataforma ou outra, um sensor ou outro. Como que funciona a aquisição de dados? Acho que eu vou procurar explicar de uma forma bastante rápida. Obviamente que também, se a gente for trabalhar com sensores do tipo LiDAR ou sensores hiperespectrais, isso aqui que eu vou falar não se aplica, né? O processamento dos dados é feito de uma forma diferente. Mas, pensando em aerofotogrametria, como que vai funcionar? A gente vai planejar uma missão no aplicativo, isso pode ser feito num notebook, ou num tablet, ou no próprio celular, delimitando a área de mapeamento. Vou colocar os parâmetros do mapeamento, como altura de voo, cobertura entre as faixas. O equipamento vai fazer o voo automaticamente, ou seja, vai cumprir essa rota de voo e captar as fotografias de forma automática. Eu não preciso ficar pilotando, né, o drone. E depois eu vou processar as imagens em um software de aerofotogrametria já voltado para imagens obtidas com câmeras de pequeno formato, câmeras convencionais. Esse é um
uma tela de um software de planejamento de voo, ou seja, que essas linhas verdes aqui o software faz automaticamente, né, são as faixas de voo do drone. É como na aerofotogrametria convencional, embora a gente tenha algumas diferenças em relação à taxa de sobreposição que são necessárias para fazer esse tipo de voo. Então, por exemplo, o side lap tem que ser um pouco maior nesse tipo de voo com o drone. A gente pode melhorar a acurácia do levantamento colocando pontos de apoio em campo também, como é feito na aerofotogrametria convencional. E isso é importante destacar também, dependendo da aplicação, o drone não vai conseguir chegar num nível de acurácia que um levantamento terrestre chega. De modo geral, se a gente trabalhar com um drone que tem um GPS de navegação, que trabalha com código, a gente vai chegar em acurácias do nível de 5 a 15 metros, né? Ou seja, para planimetria 5 metros, altimetria 15 metros. Se a gente trabalha com um drone que já tem um sistema, já tem um GPS com um sistema PPK ou RTK, a gente vai conseguir acurácias na casa de 3 vezes o GSD da imagem para planimetria, 6 vezes o GSD da imagem para altimetria. Ou seja, se a gente tem uma imagem que tem uma resolução espacial de 3 centímetros, a gente teria 9 centímetros de acurácia planimétrica e 18 centímetros de acurácia altimétrica. E se a gente coloca pontos de apoio, a gente melhora isso para 1,5 vezes o GSD e 3 vezes o GSD. Então, dependendo da aplicação também, a gente vai poder utilizar essa tecnologia em substituição a um levantamento terrestre ou não. Bom, em relação aos processamentos, a gente pode gerar uma série de dados a partir de um levantamento com um drone, pensando só em aerofotogrametria mesmo, ou seja, um equipamento desses que eu falei, que custa R$ 7.500, vai me permitir gerar nuvem de pontos, um modelo digital de superfície, um modelo digital do terreno, em alguns casos, né, em que eu tenho a vegetação não for com um dossel muito fechado, eu consigo também gerar um modelo digital do terreno, eu consigo gerar curvas de nível, um ortomosaico, índices variados a partir desse ortomosaico. Então, é uma ferramenta que permite gerar uma série de tipos de dados que podem ser utilizados em geoprocessamento. Essa é a tela de um dos softwares de processamento de imagens, essa é a tela do Metashape. Depois, quem quiser verificar como que funciona esse software, pode visitar o nosso stand, eu vou estar lá e posso mostrar, explicar um pouco melhor como que funciona isso e mostrar o próprio software. E passar agora para alguns exemplos de aplicações em que nós já trabalhamos, né? Todos esses exemplos que vão ser mostrados agora, eu vou passar de uma forma bastante rápida, são exemplos em que a empresa já trabalhou, são produtos nossos. Então, primeiro, em mineração, a gente pode gerar a própria topografia para volumetria, cálculos de volume de pilhas de minério, de estéreo ou também de material escavado. A mineração Jundu está aqui também, eles têm um vídeo muito legal demonstrando isso. Nós participamos do início do projeto lá para validação, né, dos resultados. Então, muito legal ver como que está o processo lá dentro da empresa hoje. Esse é também um trabalho que nós fizemos. Nós geramos um modelo digital do terreno, a hidrografia, vias e travessias também sobre a hidrografia, para um estudo de downbreak de barragem. Esse é um exemplo de cálculo de volumetria, né, de pilhas de material. Também, primeiro, né, essas aplicações em minerações. Aqui também é um outro exemplo de uma cava em que a gente pode gerar um mapa de declividade a partir do modelo digital terreno gerado, ou seja, em estudos geotécnicos de monitoramento, é uma ferramenta que permite gerar um dado de uma forma também muito rápida e mais barata se comparado com alguns outros métodos. Aqui, mapeamento e monitoramento de processos erosivos, está bem escuro aqui, mas são sulcos de erosão. Vossorocas também, normalmente monitoramentos desse tipo de processos erosivos são feitos com inspeção simples em campo, né? Você tira fotos, escreve um relatório. Por meio dessa tecnologia, a gente consegue, de uma forma muito rápida, calcular o volume de material erodido de um determinado momento para o outro. Às vezes, esse dado já é muito mais relevante do que um relatório de algumas páginas, né?
que é escrito de uma forma muito subjetiva. Aqui já é um trabalho que a gente fez de monitoramento de processos erosivos de margens de reservatório, monitoramento de processos de assoreamento e macrófitas aquáticas também em corpos d'água, monitoramento de áreas de recuperação de áreas degradadas, ou seja, em minerações ou em outros empreendimentos, muitas vezes é necessário a execução de PRADs, programas de recuperação de áreas degradadas, e o drone pode fornecer imagens e dados de uma forma muito mais objetiva do que relatórios escritos com fotos terrestres também. Aqui é um modelo de um talude, foi feito para um estudo da geologia daqui da USP, ou seja, com fotogrametria com drones a gente consegue modelar praticamente qualquer coisa, não somente superfície, a gente consegue a partir de fotos oblíquas modelar taludes ou escarpas, isso pode ser utilizado em estudos geológicos também. Esse é um exemplo de uma foto que foi utilizada para gerar esse modelo, ou seja, isso aqui é um modelo tridimensional do talude, não é uma foto. Aqui é uma foto que foi utilizada para fazer aquele modelo. Monitoramento de supressão de vegetação, também na parte de engenharia e utilities para detecção de áreas de ocupação irregular, seja em faixas de servidão, seja também de ferrovias ou linhas de transmissão, ou então de rodovias. Aqui também é a parte de as-built, no caso aqui de uma ferrovia. A parte de topografia, a geração de curvas de nível. Na área de agricultura também tem uma série de aplicações, porque a gente consegue detectar, a partir do uso de câmeras multiespectrais, doenças, deficiências e efetuar recomendações para aplicações de fertilizantes. Esse, por exemplo, é um produto que nós temos para a citricultura. Nós fazemos inventário e identificação de árvores doentes para a citricultura. Aqui, monitoramento de resíduos também, despejo de resíduos irregulares, ou seja, na área ambiental, monitoramentos ambientais. Em áreas urbanas, pode ser utilizada para cadastro e para mapeamento. Identificação de áreas de risco. A gente efetuou também um projeto piloto pioneiro na Prefeitura de São Paulo, aqui. Geramos alguns tipos de dados para início do projeto. Esses são alguns produtos. Nós fizemos também um trabalho em áreas urbanas em parceria com a SUSEM para identificação de locais em que pode ter algum foco de proliferação do Aedes aegypti. Então, aqui são algumas imagens que ilustram alguns dos trabalhos que nós fizemos. Uma outra área de atuação é a área de inspeção. Também isso pode ser utilizado tanto para modelar pontes, monumentos. Esse, por exemplo, é um monumento das bandeiras, dá para verificar trincas, patologias no monumento. E também nós fazemos inspeções com câmeras termográficas. Esse aqui é um trabalho numa usina fotovoltaica, onde a gente identifica módulos que precisam ser substituídos. Isso já é feito com uma câmera termográfica. Então, só para a gente concluir, e não ficar parecendo que essa área só feita de maravilhas, a gente tem uma série de desafios, e é importante a gente pontuar eles. Primeiro, do ponto de vista legal, especialmente para aerolevantamentos, que é o que a gente faz, tem algumas questões que precisam ser melhor debatidas no Ministério da Defesa, que é quem regulamenta essa atividade no Brasil. A forma como está colocada a legislação, ela é bastante antiga, teve uma pequena mudança recentemente, mas ainda não contempla bem o uso de drones e as empresas que estão trabalhando com isso. Do ponto de vista técnico, é importante investir bastante ainda na parte de classificação de imagens. Se fala muito, especialmente em agricultura, do uso de índices, como NDVI, que é algo relativamente simples, mas se valida pouco esses dados, ou seja, se correlaciona com os problemas ainda de uma forma muito deficiente nas empresas. Então, isso é uma coisa que precisa ser melhor feita. E por último, do ponto de vista comercial, quem está pensando em empreender nessa área, e acho que cabe falar um pouco sobre isso nesse painel, é que é uma área que é difícil você executar vendas. Você tem um tempo de captação de clientes que ele é muito longo. Por quê?
é uma tecnologia muito nova e muita gente duvida do que ela pode gerar. E também tem muita gente atuando nessa área que não sabe encaixar bem ou oferecer os serviços para as atividades corretas. Ou seja, tem muitos fotógrafos, muita gente que vem do aeromodelismo, que acha o drone muito legal, comprou um drone de repente para o hobby e começa a oferecer serviços sem se capacitar para isso. Hoje tem muita informação disponível na internet, a pessoa consegue, se ela for estudiosa, mesmo sem ter uma formação na área, prover bons serviços, mas a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas começa a oferecer serviços ruins ou em áreas que não é o drone, que vai ser a melhor tecnologia. Vai ser uma imagem orbital, vai ser o levantamento terrestre. Então, isso acaba queimando o mercado, né? Um cliente que comprou um serviço ruim, no segundo momento, ele não vai querer ouvir falar de drone novamente. E fora isso, tem todo o desafio de mostrar uma tecnologia nova. Então, a gente, embora a empresa já tenha 4 anos, né, muitas vezes tem que fazer projetos pilotos, né, serviços com valor mais baixo ou gratuitos para contemplar esses casos. Bom, deixar aqui também um convite para quem tiver projetos e que queira testar o uso de drone. Se for, então, projetos ligados à universidade também, a gente tem uma série de parcerias e nós somos bastante abertos a essas parcerias com universidades, porque é uma forma de a gente aprender e desenvolver novos serviços, mas também é uma forma de a gente retribuir o investimento que foi feito na maioria dos técnicos da empresa, que são formados em universidades públicas, como é o meu caso. Então, muitas vezes a gente faz ou trabalhos com preço muito mais baixo, ou então prestamos serviço gratuitamente mesmo para o desenvolvimento de novas pesquisas, novos produtos. É isso, deixar meu contato. Acho que a gente vai ter um tempo para conversar e depois eu também vou estar no stand, quem quiser conversar um pouco mais sobre o assunto. É isso aí, obrigado. Muito obrigado, senhor Jorge. Agradecer a participação dos nossos convidados por suas explanações. Vamos então ao debate. Nossas assistentes já estão com o microfone. Quem quiser realizar a pergunta, levante o braço e identifique-se. Com a palavra, então, o professor Fábio Reis, que irá mediar esse debate. Agradeço a todos os membros da banca, da mesa redonda. Acertamos, né? Eu acho que a ideia dessa mesa era trazer informações técnicas, inovações e também a questão dos recursos financeiros para isso, né? A gente muitas vezes fica esperando e foca muito na questão técnica e esquece como que viabilizar isso, né? Principalmente na geociência, a gente vê um grande desafio das pessoas, dos alunos, dos recém-formados, de levar em consideração o seu planejamento econômico, né? Eu acho que a participação da Mútua nessa mesa é fundamental para isso, né? Para apresentar esses recursos que são nossos, né? Que a Mútua, ela faz parte, mas é uma instituição que faz parte do sistema Confea-CREA como um todo, e ele é mantido pelas RTs nossas, pelos serviços que nós realizamos. Inclusive, os diretores da Mútua, né, eles são eleitos por nós, né, com participação dos profissionais do sistema. Então, realmente para mostrar que tanto o Conf, o CREA e a Mútua fazem parte de todo o nosso arcabouço aí, né, e a gente precisa realmente participar, porque esse recurso que envolve, né, todo o recurso, não sei se vocês sabem, né, mas gira em torno de R$1 bilhão por ano dentro de todo o sistema Confea-CREA. Tá? Então, esses recursos eles têm que ser levados para eventos, para livros, para capacitação técnica, para educação e etc. Ok? Então, vou abrir a palavra. Mais uma vez, agradeço a todos pela excelente, né, palestra e vou abrir a palavra para a plateia. Bem, Cláudio Scalia. Eu gostaria só de Opa, com licença. Bem, eu assisti a fala, não assisti a primeira, desculpa, né? Depois espero ter informações sobre ela. Assisti a segunda, muito interessante. Eu acho que essa questão do risco é uma temática extremamente importante de se discutir, se aprofundar ela, inclusive nas geociências, não só em relação a barragens, como em relação a muitas outras questões.
E eu me inscrevi em função da fala do engenheiro Aldo, né, da Mútua. Sou sócio da Mútua há muitos e muitos anos, tenho empréstimo, já tive e continuo tendo, e me alinho na propaganda que você fez, muito bem feita, nisso, na propaganda que fez em relação à Mútua. Eu acho que é extremamente positivo. Tomei nota, inclusive, aqui, da questão do pecúlio, da questão do enterro, coisas que eu disse, opa, isso aqui eu tenho que passar para minha esposa que eu não sabia. Sou sócio da Mútua, mas eu não sabia. Vou falar para ela que tem isso, porque eu não vou estar mais aqui. Mas me inscrevi pelo um dos últimos slides que você mostrou. Como sócio da Mútua, eu realmente peço que retire do slide o engenheiro feliz, o homem feliz, com aquele carro muito bonito, e uma mulher, toda sexy. Eu gostaria que retirasse, como sócio da Mútua, retirasse isso naquele slide. Muito obrigado. Roseli Invernon da USP. A minha pergunta é para a única mulher nessa mesa, que você citou a questão da comunicação, né? E uma das preocupações que a gente tem no Brasil, e é uma linha de pesquisa que eu estou adotando agora, que é a comunicação em geociências, que é completamente diferente da informação. A gente viu na Itália, no recente episódio do terremoto, de uma comunicação equivocada dos geofísicos que levou os 3 geofísicos para a cadeia por conta disso. Então, eu queria perguntar para você, na tua experiência profissional, porque é isso que eu estou pesquisando e me interessa, como se dá esse processo de comunicação com as nossas mídias, os nossos meios de comunicação? Porque nós, cientistas e profissionais e técnicos, sabemos que quando a gente fala alho, a imprensa sempre publica bugalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência para eu poder ter uma noção se as minhas pesquisas estão caminhando na direção certa. Roseli, estamos enfrentando, acho que a mesma dificuldade. A mídia, ela é uma aliada nossa, né, na comunicação de risco de desastres. E, por outro lado, a gente também tem sempre essa preocupação, porque, como você mesma disse, a gente tem uma preocupação de passar uma informação técnica, mas para um público que vai ser para ser digerida, para levar para um público que não é técnico. E essa preocupação se fundamenta porque eu não trouxe um exemplo de um alerta, mas o alerta do CEMADEM é composto de uma série de informações sobre precipitação, nível de rio, tem imagem de satélite, gráficos, e a gente sabe que esse tipo de informação está indo diretamente para um público técnico municipal de defesa civil que não tem essa formação para compreensão. E a gente teve essa preocupação, será que essa nossa comunicação está sendo efetiva? E a partir dessa pergunta, a gente conseguiu verificar que eles conseguiam entender e precisavam daquelas informações e queriam da nossa parte. O que a gente podia fazer para que eles pudessem melhorar e compreender essas informações técnicas. Isso é uma experiência do ponto de vista dos profissionais. E agora, com a comunicação, uma série de informações e dados são coletados diariamente lá no CEMADEM e abastecem assim, as nossas informações em relação aos alertas. E a gente tem verificado uma série de dificuldades, porque para a gente entender se o alerta foi efetivo, tempestivo, se chegou a tempo, essas informações de mídia são fundamentais. E a gente verifica que informações tão simples como endereço, local, horário, passam completamente despercebidos, né? Há uma preocupação também de tentar fazer uma aproximação desses profissionais da área de comunicação, porque a gente sabe também que eles têm um desafio imenso, da mesma maneira que eles têm que trabalhar com política, têm que trabalhar com a questão ambiental, têm que trabalhar com a questão social. Então, há uma diversidade de assuntos que eles têm que trabalhar. Há uma perspectiva da gente fazer alguma coisa nesse sentido, de formação, capacitação para esses profissionais. E acho que a gente tem que realmente juntar esforços, né? Eu sei que o CPTEC
que é o Centro de Previsão de Tempo e Clima do INPE, já tem essa experiência de fazer cursos para os profissionais. E acho que o CEMADEM também está caminhando nessa mesma direção. Porque, da mesma maneira que eu falei, né, a gente trabalha, reúne informações, então, se os profissionais conseguirem também nos ajudar com esse tipo de informação, cada vez mais esse sistema vai sendo eficiente, efetivo, né? Obrigada. Bom dia a todas. Oi. Rosmari, do IPT. Eu queria fazer uma sugestão ao colega da Mútua no seguinte sentido. Eu achei muito interessante essa linha de financiamento da Mútua para o empreendedorismo, né? E todos nós sabemos hoje que pululam startups por todos os lugares e a proposição de startups na área de geociências é uma coisa muito importante. Eu gostaria de sugerir ao senhor que marcasse uma reunião com a direção do IPT. É uma ideia, por quê? Está em pleno desenvolvimento agora aqui em São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a criação de um distrito tecnológico, onde, inclusive, o IPT vai ser o embrião desse distrito tecnológico. E qual que é a ideia? É que ele possa, inclusive, incubar empreendimentos inovadores, seja em tecnologias paradigmáticas ou incrementais, nas próprias dependências do IPT, trabalhando com técnicos da instituição e fora também. Quer dizer, seria realmente um locus de incentivo à inovação. E eu achei que essa ideia, essa vertente da Mútua é muito importante, porque possibilitaria que as nossas áreas de geociências apoiassem os nossos empreendedores a propor produtos, serviços, metodologias nessa área, contando, inclusive, com a participação dos institutos de pesquisa. Então, a minha sugestão é que, se houver interesse, que se marque uma reunião com o novo diretor-presidente do IPT, que tem essa visão muito clara, para, quem sabe, uma futura parceria da Mútua no sistema CREA-CONFIA com o IPT, dando essa oportunidade a todos os profissionais na área de geologia e geociências. Essa sugestão. Obrigada. Obrigado, professor. Está anotado a sugestão, tá? Nós vamos fazer sim, nós vamos fazer o contato com o IPT. E eu acho que seria interessante até a gente cadastrar o IPT como parceiro da Mútua, né? Eu acredito, viu, Agostinho, que não existe esse cadastro, essa parceria. Então, as coisas ficam mais fáceis, tá? E é interesse, a Mútua existe para auxiliar não só o profissional, mas também as entidades, né, que patrocinam, que fazem com que haja o desenvolvimento desse país. Mancini. Bom dia, Fernando Mancini, da Universidade Federal do Paraná. Professora Silvia, nos últimos anos a gente tem tido uma desmontagem dos serviços geológicos estaduais pelos governos que estão ocorrendo, e alguns deles trabalhavam junto com a Defesa Civil na parte de riscos, né? Como é que anda a conversa do CEMADEM com os órgãos estaduais? Se restringe a Defesa Civil ou ainda existe esse contato com... Tipo, a Mineropar foi desmontada no Paraná e estava atuando nisso, né? Queria saber como é que está essa situação atual. Bom, eu como paranaense, quando fiquei sabendo do desmonte da Mineropar, fiquei arrasada. Mas, bom, isso é uma questão pessoal minha. Mas a questão da proximidade com os serviços estaduais de geologia tem sido amplamente necessário. Eu acabei acho que talvez foi uma falha minha não ter destacado esse ponto ali quando eu falei da articulação interinstitucional, né? A gente tem uma proximidade que está se fortalecendo muito com a DRM. Quer dizer, na verdade, assim, todos os mapeamentos que são usados hoje no monitoramento de 958 municípios do CEMADEM, eles provêm de boa parte do Serviço Geológico do Brasil, né, CPRM, quando foi feita aquela missão emergencial de setorização de riscos.
E, paralelo a esse esforço, também o CEMADEM recebeu vários mapeamentos de outras instituições também, né, como o IG, o próprio IPT, DRM, muitos mapeamentos de Plano Municipal de Redução de Riscos. Então, essa proximidade vem muito nesse sentido, de questão da necessidade desses mapeamentos a serem inseridos na plataforma de monitoramento. E a Defesa Civil, a gente também tem uma relação muito próxima, porque, como eu mostrei ali naquele espaço do sistema de alerta, né? Eles estão na ponta, eles estão ali, então eles são responsáveis também para fazer essa disseminação dos alertas, na preparação. Então, assim, para esse sistema funcionar realmente, não basta só o CEMADEM realizar esse monitoramento, mas, assim, a proximidade de que tudo isso está uma sinergia muito próxima com a Defesa Civil. Então, realmente é uma necessidade que a gente vê cada vez maior, né, nesse contexto. Uma pergunta da plateia? Então, eu vou passar então, a palavra para todos os membros, a gente fazer o encerramento da mesa. Acho que essa questão do drone, né, que foi colocada pelo Jorge, eu vejo um futuro, não só no drone, mas em sensores, né, muito grande, principalmente levando em consideração o 4D, né, o tempo. Né? A gente... eu acho que é uma necessidade muito grande de você monitorar ao longo do tempo. Eu acho que esses sensores possibilitam que você acompanhe, por exemplo, a estabilidade de um talude, a situação de uma barragem, que muitas vezes, por incrível que pareça, né, a gente está no século XXI, mas muitos relatórios, como você bem colocou, são feitos com inspeção visual, simplesmente, mas do técnico, né? Uma inspeção visual localizada. E eu acho que esses sensores, essas aplicações, ajudam a gente a conseguir ver, não somente de cima, mas de frente, e de qualquer posição, inclusive num túnel, né? Dependendo da situação, a gente consegue ver isso, né? E fazer o acompanhamento mais próximo ao longo do tempo. Porque eu acho que o grande problema do monitoramento que nós temos no Brasil, de uma forma geral, é a falta de banco de dados integrados, né? Isso é um ponto que é incrível que o Brasil não conseguiu avançar nisso, né? A gente tem as informações, estão dentro de processos físicos e são perdidos, né? Na verdade, são milhões e milhões de reais por ano que nós gastamos, por exemplo, com análise química em empresas, eles estão dentro de papel, dentro de um processo, dentro de uma prateleira, e não sendo utilizado para a gente entender o que está acontecendo. Né? Então, e além disso, é o acompanhamento mais próximo ao longo do tempo. Né? Do área urbana, no desastre natural, numa barragem, numa estrada, e etc. Então, eu gostaria de passar o encerramento para a gente pedir a palavra de vocês, qual que o que vocês entendem aí em termos de futuro nas diversas áreas que nós tratamos. Né, no seu caso específico, drone, na questão de alertas meteorológicos, né, da parte de desastres naturais, o Ogura na parte de cidades inteligentes, né, e também nessa parte de empreendimentos, que você tem atuado bastante agora, né, e o que a Mútua pode fazer, né, para não somente com o IPT, mas talvez com a FAPESP, com outras entidades, a gente trazer realmente que o sistema com FEACREA vire um sistema integrado com todos os profissionais. Tá bom? Então, gostaria de ouvir a palavra de todos vocês em relação a isso. Em relação, né, ao uso de drones, a grande vantagem ao que a gente tinha de sensoramento remoto pré-existente, né, uma das principais vantagens é justamente a questão da resolução temporal. Né? A gente vai obter o dado no momento em que a gente precisa. Hoje tem uma série de satélites, constelações de satélites que provêm imagens e dados diários, né, da superfície terrestre, mas dependendo do detalhamento que é necessário e também dependendo da região, que tem algumas regiões com problema de cobertura de nuvens, né, muito grande, a gente não consegue o dado que a gente precisa, no detalhamento que a gente precisa e no momento que a gente precisa somente com levantamento orbital.
Se a gente for recorrer às aeronaves tripuladas, a gente sabe que que o preço, né, para o imageamento é muito caro. Então, o drone ele vem como uma ferramenta de baixo custo, né, como eu falei, a partir de R$ 7.500 você tem um equipamento que você consegue trabalhar com mapeamento, é óbvio, tem software, computador para processar o material, tudo, mas se a gente comparar com o que a gente tinha antes em relação às plataformas, é um baixo custo, é um valor muito acessível. Né? Tá aí a Mútua que pode emprestar, né, fazer um empréstimo para comprar um equipamento desse. E aí você tem o dado no momento que você deseja, com um GSD, né, ou seja, com a resolução espacial também que você deseja, isso é uma revolução, de fato, para o monitoramento. E se a gente comparar com o levantamento terrestre, muitas vezes ainda, né, é feita dessa forma, os monitoramentos ambientais ou geotécnicos, com base na inspeção visual, descrição muito subjetiva, por vezes, dos fenômenos, né, da situação da área. E o drone ele permite você fazer medições, dar dados mais objetivos e fazer o acompanhamento, né, o 4D, verificar a evolução de um determinado fenômeno. Não é à toa que também é uma área em que a gente tem uma série, não somente de drones, né, cada mês aparece um modelo diferente de drone, mas também de sensores, como eu mostrei, né, alguns. Nós temos, inclusive, também sensores já de magnetometria. Tem um colega nosso aqui do IAG que desenvolveu um sensor, somos parceiros deles, ou seja, é possível fazer magnetometria a partir de drones, sensores do tipo LiDAR, sensores hiperespectrais. Então, cada vez mais temos sensores mais sofisticados para obter informações. Então, a tendência é que cada vez mais a gente utilize mesmo essas ferramentas. Mas, como eu falei, você tem os limites, né, de acurácia e de área a ser cobertas. Não vai ser sempre que o drone vai ser a melhor ferramenta. Okay. Muitas vezes o pessoal quer empurrar o uso de drones porque se encanta, né, quer usar drone de qualquer forma. A gente sempre vai procurar indicar o melhor uso. Acho que é isso. Ok, muito bem. Passar para a Sílvia. A gente tem pedir um minuto e meio para cada fechamento, tá? E só lembrando que os geólogos ainda descrevem afloramento na caderneta de campo, né? Apesar de a gente ter feito uma caderneta de campo que é fundamental para o registro, mas ainda a gente escreve os afloramentos com caderneta de campo e visual. Fiquei tão contente com a caderneta. Eu vou aproveitar esse meu minuto final também até para uma oportunidade de fazer algum esclarecimento, né? Quando você mencionar alertas meteorológicos, né? O que a gente desenvolve são alertas de riscos de desastres. Qual que é a diferença? A gente não prevê só chuva intensa ou a questão meteorológica. A gente também prevê a possibilidade do impacto, né, dessa chuva num sistema vulnerável. Então, isso demonstra, né, reforça qual assim, o desafio que a gente tem para se pensar num sistema de monitoramento e alertas. E por isso que eu reforço sempre assim, essa necessidade dessa ampla articulação interinstitucional, né, quando a gente fala do mapeamento. Acabei não mencionando, há mapeamentos que foram recebidos datados de 2012, 2013, e a gente sabe o quanto o risco é dinâmico. Vai variar isso muito no tempo e no espaço. Então, é a necessidade de articulação de universidades com a parte do conhecimento do risco, com os outros entes do sistema de monitoramento, com os meios de divulgação, com a defesa civil. Então, são todos esses elementos que são importantes para se trabalhar nessa perspectiva de um sistema de monitoramento eficiente e que possa realmente salvar vidas e reduzir danos e impactos econômicos. Cumprir até Obrigado. Você, Ogura, é impressionante no tempo. Ogura foi 0. Você Bom, tanta coisa para falar, mas queria focar no aspecto que você comentou sobre o ponto de vista das desarticulações e extinção de área, né? Principalmente na nossa área de geologia mesmo, você viu geologia do Japão, você viu geologia dos Estados Unidos, você viu geologia britânica, todos eles tiveram. Em Plaza, o próprio IPT, hein? O IPT esteve para ser extinto. Então, uma primeira questão que eu coloco para todos, sob o ponto de vista dessa visão de
ciência, geociências, mas todas as carreiras de uma forma geral, a questão é a sustentabilidade, né? Por isso que eu abri a minha apresentação com a lógica do propósito. A gente tem que ter firmeza de propósito em saber aonde você está atuando, e não é uma questão só técnica, é uma questão política, onde você está inserido. Você tem que ficar esperto, muito safo hoje, mais ainda. Então, eu acho que essa é a primeira questão que eu ia colocar. Segunda, mais de caráter técnico, é um mundo isso aí. Só que nesse mundo de transformação digital, cidade 5.0, sociedade 5.0, essa questão, eu nunca vou deixar de entender que o conhecimento das diversas carreiras, das diversas disciplinas, ele é essencial. Um sensor não serve para nada, esse dado do sensor não serve para nada se o profissional não souber utilizá-lo. Uma imagem de drone, ela ganha muito valor, a gente usa muito essa ferramenta por conta do tempo e por conta da resolução, muitas vezes. Ele te dá coisas de nuance que, para o cara que manja muito de um dado fenômeno, de um dado processo, de uma dada questão, aquele dado para eles, ele sabendo analisar, é o diferencial. Então, eu brigo muito por essa questão, e a gente faz mentoring nesse sentido para startups. Porque muitas vezes o cara não sabe como é que ele trata um valor de um dado de chuva. Uma brincadeira que eu fiz assim, de um colega que se diz cientista social, eu dei uma quantidade grande de dados de chuva para ele trabalhar. Ele olhava aqueles dados, não entendia o que significado dele, sob o ponto de vista até de bom senso. Por que dá tanto zero? Então, algumas perguntas que ele fazia sob o ponto de vista de um dado que para nós parece tudo puro bom senso, não é. E o cara é cientista de dado, hein? Entende? E aí você coloca isso e faz o mentoring corretamente, entendeu? Ele chegou a fazer uma brincadeira que eu achei uma coisa absolutamente... Não tinha essa expectativa. Ele pegou dados de diferentes postos e somou tudo numa base só, numa tabela só. Quer dizer, não tem sentido algum, entende? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, e eu acho que é uma oportunidade de fazer essa conexão entre o conhecimento tradicional de todas as disciplinas, de toda a engenharia, que é o hard tech, que é base para tudo, na verdade. Só que isso hoje, numa atmosfera de negócio, está muito difícil. Esse negócio de bootcamp, esse negócio, o cara quer fazer em 5 etapas. Isso é uma visão dessa visão de design thinking. Quer dizer, não existe namoro mais na negociação. O cara passa por umas coisas frias para pessoas que não têm esse conhecimento sobre a importância do conhecimento muito bem enraizado. E aí eu não sei onde a gente vai chegar. Então tem que tomar muito cuidado, e por isso eu acho que essa figura da gente, enquanto detentor, né, nós somos, que foi chamado, o Peter Drucker falou isso, nós somos trabalhadores do conhecimento, que eles chamam, né? É o knowledge workers, que eu acho bom vocês olharem bem. E isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, de saber colocar o dado da forma devida para o tipo de empreendimento que se for apresentar. E startups, então, é muito importante que a gente dê o devido assessoramento. Queria agradecer mais uma vez, Fábio, e dizer o seguinte: a Mútua existe há 47 anos, né, e a Mútua faz parte do sistema. E a gente tem conhecimento que o sistema é muito engessado, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, nós somos em 3 diretores em São Paulo, temos direito a uma recondução, e nós estamos no segundo momento nosso de gestão, com 1 ano e meio, 4 anos e meio já de gestão. Para que vocês entendam o que eu estou querendo propor, né? Há 4 anos e meio nós tínhamos 2.500 associados, nós temos hoje 11 mil associados, um crescimento grande, mas nós somos em 400 mil profissionais no estado de São Paulo. Eu tenho vergonha de falar que nós temos 11 mil associados. O objetivo nosso vamos dizer assim, agredir o sistema, tá? Por que não pode? Tem que ter uma resposta, e pode. A nossa colega ali falou do IPT, o nosso amigo aqui estava comentando sobre por que não financiar drones, né? Traga o profissional que é mutualista, que nós vamos arrumar dinheiro para ele, né? Então, a ideia nossa é chegar nas universidades, chegar no estudante, ir nos institutos de pesquisa. Não pode. Pode sim.
tá? Mas nós precisamos que vocês, como profissionais, se associem à mútua e cobrem o sistema. Tá? Porque o sistema é engessado. Nós temos dificuldade, às vezes, em levar as coisas para frente. O Fábio comentou sobre números aqui. Existe no sistema R$1 milhão. Eu estava dizendo 11 mil sócios em São Paulo. Nós temos 37 milhões de reais na mão dos associados da mútua. O que eu vou falar me dá vergonha. Nós temos 220 milhões de reais dormindo todas as noites na aplicação de poupança do Banco do Brasil. Esse dinheiro é nosso, é de vocês, é do sistema. Então tem que se associar, tem que questionar, tem que pedir. Esse é o objetivo da nossa presença aqui também. Nós estamos falando de tecnologia, nós temos que patrocinar startups, nós temos que ajudar o profissional nos momentos de dificuldade, nós temos que estar com a pesquisa, né? A mútua tem que ser tecnológica, a mútua tem que ser virtual. Obrigado. Agradeço a todos, né? Gosto muito de reencontrar, né, os amigos, as novas amigas, né? E os novos, né, amigos, e realmente a gente aprende muito nesses momentos. E eu acho que a gente está passando uma fase no país que tudo é dinheiro, né? E tudo é custo, na verdade, hoje é tudo análise de custo, e a gente está vendo realmente alguns institutos sumirem, né? Em Plaza, essa semana, no meio do nosso congresso, em Plaza, né, desapareceu. Não só em Plaza, como outros órgãos, né? E quase uma quantidade maior de órgãos foram. Aí eu quero deixar, não é uma pergunta, mas uma provocação, realmente é isso que a gente quer? A gente não quer mais ter o CEMADEM daqui a 5 anos? A gente não quer ter mais o IPT daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos? A gente não quer mais ter o sistema Confea-CREA mútua daqui a X anos? Então, acho que deixar esse recado para vocês, porque isso vai acontecer. Se a gente deixar a carruagem correr dessa forma, isso vai acontecer. E realmente espero que a gente não perca CEMADEM, IPT, universidades, sistema Confea-CREA, né? Porque a gente pode transformar e melhorar. Tem problemas? Tem problemas, claro, todo lugar tem problemas. Como as empresas privadas também têm sérios problemas. Mas a gente tem que não destruir, a gente tem que melhorar e construir, porque a sociedade é realmente feita por público e privado. Não existe sociedade somente privada. Então, mais uma vez agradeço. Desculpa, Ronaldo, invadir bastante na sua mesa. Vou dar 15 minutos de café para vocês, né? Na verdade, eu cortei o café de vocês, né? 15 minutos. E mais uma vez, obrigado a todos presentes. Foi muito bom aqui essa manhã. Obrigado. Muito obrigado, professor Fábio. Eu peço por gentileza que aguardem mais um minutinho. Agradeço a participação dos nossos convidados. Eu quero convidar aqui a diretoria da Febragel para uma foto oficial, e nesse meio tempo nós teremos um momento muito especial. Então, por favor, a Febragel, diretoria da Febragel, para uma foto oficial. Os nossos convidados, agradeço mais uma vez a participação. Podem tomar seus assentos. Vamos tirar fotos também. Então, todos nesse momento. Então, por favor, a diretoria toda da Febragel, só mais 2 minutinhos, um momento especial que nós teremos agora no palco. Eu peço que o professor Fábio, então, fazendo parte da Febragel, recepcione a sua diretoria. É um momento surpresa aqui, ninguém sabe. Super rápido, então. Uma homenagem à personalidade deste setor. Então, nós temos aqui a diretoria chegando. Momento muito especial. Então, antes desse registro, eu peço por gentileza que tragam então a placa para a senhora Sheila Klenner, toda a diretoria, homenagear o professor Fábio Reis, presidente então da Febragel.
essa aqui é uma singela homenagem de nós, da diretoria, para você, que está sendo um excelente, maravilhoso presidente. Você trabalhou com muita dedicação. Tudo isso aqui, gente, claro, nós ajudando nos debates dentro do grupo, do WhatsApp, né? Mas tudo aqui aconteceu porque ele falou, vamos fazer um congresso, vamos fazer o encontro dos profissionais das geociências. Tudo aqui está acontecendo pela dedicação do Fábio. Ele tem muita coisa para fazer, eu vi as alunas dele da pós, ele tem muita coisa para fazer e ele conseguiu fazer esse evento maravilhoso. Perdeu quem não esteve aqui, perdeu quem não veio participar disso aqui, que foi maravilhoso. Parabéns, Fábio. Parabéns, professor Fábio. Está sendo maravilhoso, nós temos ainda mais 2 mesas durante o dia. Parabéns. Então vamos para o registro, né? Agora com a placa em mãos. Nosso fotógrafo aí oficial fazendo então uma filmagem e posteriormente o registro desse momento especial. Agora sim, então, mais uma salva de palmas, então, ao professor Fábio e sua diretoria. Agradecemos também aos nossos convidados que aqui estiveram. Vamos então para o coffee break. Teremos na sequência a mesa redonda Desastres Naturais e Tecnológicos, o papel de inovação dos profissionais das geociências e engenharia. Ok? Será que então nesse auditório, daqui 15, 20 minutinhos. Muito obrigado.